Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai falar aqui sobre as estruturas para você construir uma marca pessoal forte no digital. Vamos começar aqui pautando para quem é esse vídeo e para quem não é esse vídeo, né? Primeiro, a gente vai falar aqui com mentores de concurso. Então, se você é mentor de concurso, a gente vai introduzir aqui um pouquinho a história da mitologia, passando por arquétipo e depois chegando no assunto que mais importa, que é em relação a faturamento, né? Vamos lá. Então, para quem é esse vídeo? Esse vídeo aqui é para mentores de concurso. Então, se você já foi aprovado em algum concurso, esse vídeo aqui é para você. Ou se você também tem um desejo de começar a entender como que funciona a estrutura de vendas pelo digital. Para quem não é esse vídeo. Não é para pessoas que não querem empreender. E não é para pessoas que não querem faturar dinheiro, né? Vamos lá, então. Dito isso, vamos para o tópico desse vídeo de hoje. Eu separei aqui alguns livros que estão aqui do meu lado para que a gente comece a falar sobre o assunto de hoje, né? Tem esse livro aqui, o livro de ouro da mitologia. Tem esse daqui também, o Vaca Roxa. Da lei, a gente vai falar sobre esse daqui também. Story Brand e as armas da persuasão. Vamos falar sobre esses livros aqui na construção de uma marca pessoal. Então aqui, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o contexto, né? Esse contexto, ele entra a partir do momento que eu começo o empreendimento com o professor Tiago Camargo. O professor Tiago Camargo é mentor de concurso público para carreiras policiais. É um cara excelente, ele é meu amigo, inteligente pra caramba. Então nós dois éramos sócios. E aí, a gente estruturou uma marca pessoal em cima da expertise dele, que é ser mentor de curso, para vender a sua hora ali, vender a sua experiência, a sua aprovação, né? Ele conseguiu um resultado de 3 aprovações com 22 anos de idade, né? Concursos que, assim, são bem difíceis, né? O concurso para oficial da PMGO de 2022 e alguns outros concursos lá que eu não me recordo ao certo. Se eu não me engano, foi oficial de Amazonas também, do Amazonas e PM Soldado, né? Um cara excelente, fora da curva. E aí, a gente começou o empreendimento e com 3 meses a gente faturou mais ou menos uns 34 mil. Né? Então, a gente fez uma baguncinha boa, mas com base naquilo que eu entendo como uma estruturação e criação de negócio no digital. Eu estou nisso daqui desde 2021. Né? Então, desde 2021 eu quebro a cabeça com isso daqui e não é fácil. Não é como as pessoas pregam por aí que você vai ficar rico da noite para o dia, né? Então, hoje em dia está um mercado muito mais rigoroso, né? Que exige muito mais personalidade e que exige uma marca pessoal. Né? Existe uma comunicação bem assertiva para falar com as pessoas que você deseja impactar. Né?
Aqui, né, vocês devem estar se perguntando aí qual o significado dessa imagem, né, que está aparecendo aí na tela. A gente vai começar a falar sobre Aquiles, né? Esse nenenzinho aí que está sendo mergulhado de cabeça para baixo é Aquiles. E se eu não me engano, a pessoa que, a mulher que está segurando ele é sua mãe, a Tétis, né? Então, isso daqui é para simbolizar aquele mito, né, de Aquiles lá, do calcanhar de Aquiles. A mãe dele mergulhou ele e só ficou o calcanhar pro lado de fora do rio, né, do rio Esfinge. E o que que tem a ver, né, essa imagem aqui com tudo aquilo que a gente vai falar? Primeiro, para você entender como funciona a cabeça da outra pessoa que está por detrás do celular ou da televisão, ou assistindo um vídeo seu no YouTube, você tem que entender quais são as raízes de crenças que passa no imaginário dela, entendeu? Para quem deseja um concurso público de carreira policial, faz essa reflexão comigo. O que que essa pessoa ela realmente tem no seu imaginário? Quais os filmes que ela assiste? Quais os livros que ela gostaria de ler? Quais as roupas que ela gostaria de que ela veste ou que ela gostaria de vestir, né? Com que tipo de pessoa ela conversa? Então a gente está falando aqui pessoas que praticam, é, que desejam estar dentro das carreiras policiais. Então, consequentemente, se a gente pensa nisso, vai estar atrelado o quê? A filmes de guerra, essa pessoa com certeza vai gostar mais de praticar uma arte marcial, porque é uma pessoa de combate. Isso tudo tem a ver com Aquiles, porque Aquiles é aquele guerreiro que vai para a guerra intensamente, se a gente for olhar, né, todo o simbolismo por detrás dessa mitologia, é aquele guerreiro que vai para a guerra sem medo da morte, sem medo da morte. É o policial que enfrenta o perigo, né? É o policial que vai, pô, o cara tá atirando, joga lá aquelas reportagens do Rio de Janeiro, tá atirando para tudo qualquer lado. Ali a gente vê que realmente tem essa mitologia muito forte do guerreiro do Aquiles, né? Aqueles policiais do BOP que já vai, sobe morro, enfrenta. Cara, tá neguinho lá da favela, tá tirando, tá jogando tiro pra todo qualquer lado, mano. Ali é vocação. Ali é vocação. Então, assim, pra gente entender todo o imaginário da pessoa que compra, a gente precisa passar por esses passos, entendeu? O que que essa pessoa gosta de escutar? Ela gosta de escutar, às vezes, uma música mais pesada, um rock, né? Então, assim, é basicamente isso. Quando você começa a entender o imaginário, o gosto dessas pessoas, fica mais fácil de vender, fica mais fácil de atrair, de comunicar da maneira certa. Então, no meu trabalho com o professor Tiago Camargo, a gente começou a partir disso, né? Eu comecei a investigar, a estudar por detrás ali, a partir do momento que a gente fez a parceria, né? Assim, cara, o que que eu preciso entender aqui da personalidade desse cara, daquilo que ele já está comunicando, e daquilo que é realmente os desejos por detrás das pessoas que desejam realmente ingressar numa mentoria, né? E aí, partindo disso, eu fui elaborando esses conteúdos, né? Que vocês vão ver aqui agora. Então tá, se você é mentor, você tem que se perguntar que tipo de gosto o seu cliente, a pessoa que você quer vender, ela tem, entendeu? Olha para aquilo que você gosta. Se você gosta de dar aula, se você gosta de explicar os conteúdos, isso foi algo que eu trabalhei na personalidade do professor, né? O professor antes, ele não tinha, lá no Instagram dele, nem estava professor Thiago Camargo. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas acho que ele já. Mas aí, no momento que eu entrei, eu falei assim, cara, eu preciso colocar um professor aqui, entendeu? Todo mentor, ele se titula como professor. E aí, já traz essa imagem muito mais enraizada na cabeça do aluno, né? Do aluno, aquele que fica ali na escola, por detrás da louça, né? Olhando ali o professor explicando o assunto, etc.
traz essas imagens atreladas a esses arquétipos aqui, né? O herói, o sábio, né? Então, partindo disso, a gente vai falar sobre esse livro aqui, né? Entrando nesse livro, a gente vai ver que o arquétipo do herói, né? Tá atrelado àquelas marcas que desejam filmes de Superman, Batman, marcas igual Rolex, aquelas marcas de carro importado, né? Então vamos lá. O herói se fortalece com o desafio, se sente ultrajado pela injustiça. Quando a gente vê aqueles filmes como Guerra nas Estrelas, o Resgate do Soldado, o Resgate do Soldado Ryan, Tropa de Elite, todos esses filmes aí, a gente vê o arquétipo do herói, aquele que vai, se desafia, que vai para a guerra, entendeu? E quando a gente para pensar nisso, vamos lá. Você tem aí uma metodologia que te fez ser aprovado, né? Depois disso, você teve que passar por diversas etapas. Você teve que passar pela etapa da disciplina de estudo, disciplina de TAF, né? E depois teve que passar ali pela disciplina do treinamento. Então, tudo isso daqui você teve que passar, né? Teve que passar pela disciplina de estudo, do TAF, do treinamento lá da corporação que você entrou, entendeu? Se você começa a entender qual que é a sua jornada, as ferramentas que você utilizou para ser aprovado, você começa a construir uma bagagem e essa bagagem você pode faturar com ela, né? Faturar com ela. Então, logicamente, que teria que entender o seu eixo narrativo, né? Tá, você é uma personalidade em desenvolvimento, isso fez parte da sua trajetória. Se você deseja faturar com isso, como que você pode estruturar essa comunicação para faturar com isso, entendeu? Por que entra aqui esse sábio, né? Porque você tem uma expertise, não sei, expertise. Estudou e foi aprovado. Sua expertise é essa. Pronto. É uma autoridade fortíssima para começar a transmitir isso daí, comunicar com outras pessoas, entendeu? Se você tem a aprovação, cara, já é matéria suficiente para você chegar e falar assim, ó, eu consegui. Então, se eu conseguir, eu posso refletir aqui, pensar como que eu consegui isso, rememorar, né, fazer esse exercício, puxar na minha memória quem foram os meus mentores, as pessoas que me guiou. Eu gosto sempre de citar aqui um exemplo. Eu citei o livro para vocês, vou citar alguns livros aqui. Eu gosto de dar nome aos bois, entendeu? A ideia que o Paulo está pensando veio a partir daquele mentor ali, a partir daquele livro. Eu não gosto de trazer a autoridade que não é minha, né? Então é assim, você foi aprovado. Qual foi a pessoa que te ajudou? Você pega e fala assim, não, foi tal pessoa, foi tal mentor. Se esse tal mentor me ajudou, eu aprimorou isso ou não, entendeu? Você aprimorou esse método de estudo? Como que foi, né, a sua trajetória? Ou foi uma bagagem, assim como um Frankenstein, né? Você pegou um de cá, um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, entendeu? Tem que fazer um exercício de reflexão. Um exercício de reflexão. E a partir do momento também que você começa a criar conteúdo,
e colocar nome, não tem impedimento de você vender sua mentoria, entendeu? Não tem impedimento. Por quê? Às vezes o mentor que te ajudou, ele está num patamar de autoridade que ele não consegue acessar a pessoa comum ali, entendeu? Aí a pessoa comum, ela vai se conectar muito mais com você, com seus valores, com a sua família, com a sua história. Então, assim, as pessoas, elas buscam uma percepção em comum, né? E foi isso que eu trabalhei também com o professor Tiago Camargo. Assim, cara, a gente tem que estabelecer uma percepção comum, né? Tá, se essas pessoas, elas gostam desses filmes, se elas têm esses gostos, vamos fazer aqui um desafio em relação a esse arquétipo do herói. O herói, qual que é o desejo dele? Provar o próprio valor por meio da ação corajosa e difícil. Meta, exercer maestria de modo a melhorar o mundo. Medo, fraqueza, vulnerabilidade, amarelar. Estratégia, tornar-se tão forte, competente e poderoso quanto lhe for possível ser. A armadilha, né, contra esse arquétipo é a arrogância, desenvolver a necessidade de que existe sempre um inimigo. Dons, a competência e a coragem. Os alunos que passaram pela FHI, cara, são pessoas corajosas. A gente fez o desafio ali no começo da mentoria, se eu não me engano foi 20 dias acordando de madrugada. Acho que a gente fez 10 dias acordando de madrugada, depois mudou o horário, não me recordo ao certo agora. Mas assim, para tirar o caboclo da zona de conforto, é isso que o herói faz. Quando você vê esse filme, ele te tira da zona de conforto, faz você visualizar aqueles filmes da luta, né? Do Rock Balboa, etc. Cara, você vê ali, você, pô, já dá vontade de sair de casa assim e ir pra guerra, entendeu? Tombar com qualquer um que aparecer pela frente. É tipo isso, entendeu? Então, para estabelecer uma comunicação com, com essas pessoas, você só precisa de poucas coisas, de simplicidade, né? Ah, eu, quando você começa a ter autoconsciência sobre você mesmo, a pessoa que para ela bate exatamente com os mesmos gostos ou com conexões em comum, entendeu? Com percepções em comum. O professor Camargo, católico. A maioria das pessoas que a gente vendeu é pessoa cristã, entendeu? Pessoa cristã, se não for católico, é protestante. E assim, foi um resultado muito bom, muito bom. Teve aluno que falou pra gente, ó, cara, eu saí de uma vida, eu não vou citar nome, né, para não expor a pessoa, mas eu saí de uma vida de frequentar bordel, prostíbulo, de melhorar na minha vida espiritual, de ficar mais forte. Tudo graça de Deus, tudo graça de Deus quando a gente volta o olhar para aquilo que realmente importa, com um trabalho bem feito, entendeu? Com um trabalho bem feito, olhando todo o contexto de história e estruturando ele de maneira inteligente. Então, o herói, ele faz isso. Ele faz isso. Ele olha para a pessoa e fala assim, cara, como que eu posso fazer essa pessoa se desafiar? Como que eu posso fazer essa pessoa vencer a si mesmo, sair da sua zona de conforto, é, olhar para todo esse sistema aqui e ver que ela precisa de um governante, precisa de um sábio, precisa de um professor, entendeu? Alguém para auxiliar ela nisso. O sábio aqui, ele entra com a prova de autoridade, né, que ele tem, que quer conduzir a pessoa para a verdade. Foi tudo aquilo que a gente tentou transmitir e transmitiu aí com êxito para as pessoas. Ó, essa daqui é a verdade de fé, da família, ter valores com base sólida. O professor Camargo faz isso com maestria. Transmitir o conteúdo de moral, etc. Aí, o que que falta? Falta a pessoa ver que ela precisa de um líder ali para estar acompanhando. Falta a pessoa ver que ela realmente tem todo um sistema, tem todo um sistema de governo, cursinhos que estão contra ela. Então, assim, quando a gente bate nesse ponto, a pessoa olha, ó, você vê tanto que é fácil mexer com o psicológico quando você entende
qual que é a pessoa que está por detrás do celular, né? Quem que é o seu cliente. Ou você pensa aqui, ó, cara, vamos lá. Eu não tenho nada contra os grandes cursinhos, mas uma coisa, eu discordo deles, né? Sim, com certeza, tem muito cursinhos de preparatório bom pra caramba, que aprovam as pessoas, que buscam ali ajudar as pessoas. Mas o conteúdo de massa, o que é o conteúdo de massa, né? Quando você tenta falar com todos para vender para todos, ele faz com que para vender mais você tem que fazer uma proposta cada vez mais forte, né? Se a gente for pensar no ano de pandemia, lá para 2021, 2022, por aí, né? Acho que era 2019, 2020, por aí, né? E aí, ali bate a oferta demais, não só em relação a cursinhos, essas coisas, mas em relação a marketing, em relação a digital, ficar rico da noite pro dia, etc. Por quê? Porque as pessoas, elas estavam em casa, etc., só com o celular na mão, e assim, as pessoas começaram a acreditar nisso facilmente, estão vulneráveis, né? Estão vulneráveis. E aí, ao decorrer do tempo, hoje 2026, 1/3 de 2026, essas ofertas já não pegam tanto como antes, entendeu? Porque as pessoas já criaram a respeito daquilo. E o que que isso tem a ver com os cursinhos, né? Hoje em dia, eu acho muito difícil mesmo. Tem preparatórios que falam que aprovação com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, muito difícil, muito difícil. A pessoa chegar do zero, não tem bagagem, e ser aprovada em 3 meses. Se conseguir, eu admiro essa pessoa, admiro profundamente. Mas assim, de 100, acho que uns 10, hein? Acho que uns 10. Uns 10, uns 8, tem uma inteligência fora da para compreender tudo de uma vez, com clareza. Fala assim, não, beleza, eu não preciso consumir esse tanto de material, vou focar no simples, no básico, no feijão com arroz bem feito, não vou comprar esse cursinho, aquele, sabe? É muito difícil, porque a pessoa, quanto mais ela pensa em resultado fácil, mais ela pensa, ah não, então aquela próxima estratégia é a estratégia que vai me fazer ser aprovado em 15 dias. Tipo isso, entendeu? Eu já vi anúncio de aprovação em 30 dias para cargo no Ministério Público, etc. Pô, caramba, cara. Então, assim, eu tenho esse ponto em discordância. Tem esse ponto em discordância aí, acho que não. Isso foi um ponto que a gente bateu bastante, bastante, bastante. Não tem como a gente fazer uma comunicação voltada para a verdade se a gente não bate numa dor comum, né? Uma dor comum. Ó, você tem dificuldade, o professor Camargo falava isso, né? Eu também não sou tão inteligente assim, né? Mas ele é, pior que ele é. Não sou tão inteligente assim, mas eu consegui a minha aprovação com 22 anos. Ele é um cara muito inteligente, eu o considero. Por mais que ele não se considere tanto, né? Enfim, isso tende a uma humildade também, uma pessoa muito virtuosa. E aí, feito isso, o que você precisa entender agora, né? O que você precisa entender? Vamos lá para sair um pouquinho de história e entrar num nível mais prático, né? Se você pegar e falar assim, ah, beleza, Paulo, você falou aí que eu preciso entender o meu cliente, preciso ter uma autoconsciência também, um autoconhecimento a respeito da minha história, daquilo que eu gosto, para entender também o outro, né? Você não entende nem você mesmo, como é que vai querer ajudar o mundo, né? É igual aquela frase lá, né? Antes de tentar ajudar o mundo, né? Comece arrumando a sua própria casa, comece ajudando as pessoas que estão à sua volta, né? Arrumando sua própria cama, tipo isso, entendeu? Então, primeiro, partindo para o ponto prático, autoconhecimento. Você entender ali o seu eixo narrativo.
quais são as minhas habilidades, os meus gostos pessoais. Eu realmente quero. Isso aqui tem que ser uma pergunta responder com muita sinceridade. Eu realmente quero criar um negócio no digital e ajudar outras pessoas, porque isso daqui é difícil, entendeu? É difícil. Se fosse um tempo atrás, estaria muito mais fácil, né? Muito mais fácil, mas isso daqui é difícil, entendeu? Tem que ter paciência, tem que ter saco. Para às vezes você vai faturar ali, você vai ter dor de cabeça também. Então, criação de conteúdo não é fácil, não é fácil. Tem uma estrutura para ser feita, mas não é algo assim, simples, né? Você já precisa de ter uma certa bagagem, um certo nível de conhecimento. Fala assim, pô, beleza, precisa saber pegar o conhecimento e traduzir ele para a realidade. Quando eu começo falando aqui com, com o cliente que deseja ingressar em uma carreira policial, eu tenho que entender que esse cliente, o cenário de vida dele passa pela condição financeira de, às vezes, cara, o cara só fica no vermelho, entendeu? Às vezes o cara tá com um carrinho velho, tá querendo trocar o carro, tá querendo colocar o filho numa escola melhor. Pô, ou às vezes o cara tá começando a vida, tá com cobrança para tudo qualquer lado dos pais e tá com um serviço de merda. Então eu tenho que entender qual que é esse cenário dessa pessoa. Quando você entende, começa a entender essas nuances, começa a simplificar as coisas, começa a pegar assim, beleza, a minha bagagem é isso daqui, eu tenho essa aprovação, as minhas habilidades são essas, eu consigo traduzir a realidade, consigo me comunicar, beleza, eu gosto de leitura, de conhecimento. Cara, se você gosta aqui, ó, de pegar um livro e ler, assim, de ajudar as outras pessoas, meu irmão, é só questão de tempo para você faturar, entendeu? Faturar. E, consequentemente, cara, construir uma marca pessoal, entendeu? Se você responde essas perguntas aqui, você vai comunicar e vai construir essa marca a partir desse ponto, a partir do ponto dos seus gostos pessoais. Quando eu fui lá e olhei para a estrutura de perfil do professor Tiago, foi assim, cara, qual que é, o que ele já está fazendo aqui pode ser melhorado, entendeu? Pode ser aperfeiçoado. Ele já estava vendendo ali os e-books, se eu não me engano, estava vendendo consultoria também, o protocolo RRC. E aí, eu olhei e falei assim, vamos modelar um pouquinho aqui em cima do que ele já está fazendo e seguindo aqui para mim entender, para mim estudar ele, ver como é que ele funciona, etc. Então foi assim, entendeu? Ele fazia já a forja, que era 20 dias ali, intensos. Assim, cara, vamos pegar isso daqui, mudar o nome, entregar muito mais e ofertar com um valor muito maior, entendeu? Então saiu de uma oferta ali, se eu não me engano, que ele pedia para as pessoas, eu acho que era R$ 50 ou R$ 90, alguma coisa assim. Não me recordo, para a gente chegar e fazer a oferta de 3 mil, de 2 mil e vender, entendeu? Fala assim, ó, confia em mim aqui, que vai dar certo, né? Não acreditava muito, mas, não, vai dar certo, cara. Vai dar certo, eu entendo como que isso daqui funciona. Eu entendo o que, que eu preciso falar para as pessoas, eu entendo qual que é o cenário delas. Eu entendo que a gente vai ajudar primeiramente, eu entendo que a gente realmente vai ajudar. Mentira. Eu não estou falando assim, eu vendi lá e enganei a pessoa. Não, eu sei que você tem capacidade, então confie nele também, entendeu? Na capacidade dele. Se você tem isso, esse autoconhecimento,
Porque você tem que gostar de leitura, né? Tem que gostar de estar em constante desenvolvimento. Tem que gostar, entendeu? O herói, a imagem do herói é aquele que não está na zona de conforto, entendeu? Quando você pega a Nike, que é uma marca atrelada ao arquétipo do herói, o cara coloca o tênis da Nike para correr, ou o Michael Jordan lá, né? Ele tem também aquele tênis, como é que é o nome do tênis, cara? Eu esqueci. Deixa eu pesquisar aqui. É Michael Jordan, né? Eu acho que é o nome do tênis. Air Jordan. Você pega aquele tênis ali também, pô, quando o cara coloca um tênis daquele, ele tá lembrando de alguém. O poder da marca pessoal é isso, entendeu? Você pega a figura de algo, o símbolo de algo, e atrela a uma pessoa. Se a gente for parar para pensar no Michael Jordan, pô, o Michael Jordan aí é um dos maiores atletas que a gente teve. Eu tava vendo notícia, acho que foi ontem, ele fazendo algumas doações aí para as pessoas carentes que não tinham condição, etc., fazendo um hospital público, entendeu? Então é isso. Esse é o poder da marca pessoal. Quando a gente atrelou o símbolo da FHI, eu vou até abrir ele aqui para vocês verem. Hum. Quando a gente atrelou esse símbolo aqui, ó, o perfil do professor Thiago é esse, né? Do YouTube. Até esse vídeo aqui, se eu não me engano, eu já estava ajudando ele ainda. É motivação sem compromisso na prova ninguém. Um cara muito bom mesmo. Não cometa esses erros, etc. Eu até falei pro professor Camarcar, o cara é fora da curva, ele estudava numa cadeirinha dessas de boteco. Eu falei assim, irmão, vamos montar um escritório para você, cara. Ele montou um escritório fora da curva, a gente conseguiu montar um escritório lá para ele. A esposa dele, ela é muito boa com essas questões de detalhe, né? A mulher costuma ser boa com isso. E aí eu já até reprovei, etc. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês agora o símbolo da FHI. Deixa eu ver, logo, FHI, FHI. Quando a gente criou isso daqui, o que eu pensei? Foi assim, cara, a gente precisa de algo clássico, voltado também a uma espiritualidade, entendeu? A uma formação. E aí a gente foi, transmitiu a ideia para a designer foi e criou. 20 dias, formação humana integral. A pessoa recebia uma formação integral mesmo, de entender todos os aspectos relacionados à virtude, vícios, espiritualidade, família, relacionamento, namoro, aspecto vocacional, entendeu? Então, assim, uma bagagem muito boa para a oferta que a gente fez. Uma oferta irrecusável aí, como no filme Poderoso Chefão. Pô, fazer uma oferta irrecusável. E esse símbolo pegou na cabeça das pessoas, né, dos nossos mentorados lá. Então, o que eu quero que você entenda? Se você tem esse desejo, né, acesse aí, né, minha mentoria. Eu vou deixar aqui a imagem da minha mentoria e o link aí no final, né, para que você acesse. Eu tenho certeza que vai fazer diferença. Tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, na vida de outras pessoas. A gente vai estruturar isso. Vai estruturar isso, vai pegar a sua comunicação, eu vou entender você. E a gente vai realmente fazer um trabalho muito bom em cima daquilo que é a sua bagagem, daquilo que é a sua expertise de aprovação em concurso. Então, voltando aqui para o assunto do Michael Jordan também, né? Partindo de mitologia, entendeu mitologia? O Aquiles. Aquiles tá, porra, a raiz de Aquiles, do guerreiro, tá em todo concurseiro, meu irmão, todo concurseiro. Só se for aquele concurseiro muito Nutella que quer ser aprovado para não trabalhar numa carreira policial, né? Para não trabalhar, para ficar só fazendo o básico, né? Fazendo
Agora, se for aquele cara que é guerra mesmo, porra, o cara tem um Aquiles ali na consciência dele, entendeu? É só ativar. É só ativar mesmo. Então, voltando para o ponto aqui do nosso vídeo, eu vou falar para vocês de um livro que não está aqui comigo, mas é esse daqui, ó, 22 Leis Imutáveis do Marketing. E aí depois a gente finaliza com alguns outros aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui já. Então, deixa eu mostrar para vocês também como é que ficou lá, né? Como é que ficou. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá, pô. Como é que tinha ficado o certificado. Vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó, esse certificado aqui é certificado de conclusão, certificado que o aluno concluiu a formação integral, humano integral, né, sob orientação do professor Tiago, com carga horária total de 20 horas, etc, né? Esse aqui ficou muito bom, muito bom. Certificado aí para a pessoa, apaguei o nome do aluno, né, para não expor. Então, toda essa estrutura a gente criou. E aqui, ó, eu quero falar sobre esse livro para vocês, sobre a lei da percepção. Nesse livro aqui, as 22 leis do marketing consagradas do marketing. Se eu falar em refrigerante, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa? Se eu falar em refrigerante, aqueles pentinhos de velho. Se eu falar em refrigerante, isso aqui é vendido no meu avô. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pô, Coca. Estralado Coca. A maioria dos brasileiros é Coca. Porque quando a Coca chegou, ela realmente criou esse primeiro lugar, entendeu? Você não pensa em Pepsi, ou Fanta, ou Goianinho, entendeu? Tem um outro também. Tem um monte de refrigerante, né? Tem um outro que eu queria lembrar o nome, agora eu esqueci. Mas o primeiro nome que te vem à cabeça é Coca, né? É quando você pensa em concurso. Qual que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Quando você pensa em preparação a concurso, se você for aqui do estado de Goiás, às vezes vai vir Rodolfo Souza, é, Caveiras Negras, ou se você, tipo, for um cara assim bem mais fora da curva, né? Você vai pensar em estratégia concurso, gran curso, manual caseiro, dedicação delta, pô, irmãos polícia, tudo isso vai vir na sua cabeça. Mas tem um primeiro nome que vem na sua cabeça, teve um primeiro nome que veio, entendeu? Agora, fazendo esse exercício, a gente vai introduzir aqui o assunto desse livro. O marketing é em relação à percepção, cara. Quando você é o primeiro na mente da pessoa, é tudo. Só que hoje, não dá para você concorrer, né, com os grandes preparatórios, mas dá para você criar uma imagem na cabeça daquela pessoa. Então, quando ela lembrar em relação à preparação, à aprovação, ou estudar para concurso, dá para você criar uma imagem na cabeça daquela pessoa, entendeu? Você só precisa trabalhar muito bem esses outros aspectos que a gente falou anteriormente, que são aspectos conscientes em todo mundo. Por isso que eu citei a mitologia, entendeu? Enfim, pegue aí e pense, né? Beleza, eu quero construir uma marca, né? Quero construir uma marca. Como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para estruturar isso e transmitir isso com autoridade para as pessoas? Como que eu posso fazer? Se você não tem a resposta, volta a repetir. A gente consegue fazer, eu consigo fazer isso para você e a gente consegue montar essa estrutura. Então, dito isso, eu vou voltar aqui
que, que é o tópico onde eu acredito que vai ser de grande ajuda aí para vocês, para a gente encerrar esse vídeo, né? Ele já ficou bem grande. Eu vou tentar fazer uns cortes e fazer um próximo vídeo, né? Um próximo vídeo. Meu filho também está chegando aqui em casa agora. Então vamos lá. Vamos finalizar esse vídeo. A minha programação vai ser essa. Eu vou finalizar esse vídeo e depois a gente começa outro. Eu vou falar sobre os tópicos da prática, como que a gente fez para faturar, né, 34 mil nesses 3 meses. Em um mês e meio, mais ou menos, a gente já tinha faturado 15 mil por aí. Eu vou te mostrar como que a gente fez isso. E aí você pode tirar aí algumas lições para fazer isso também, né, na sua jornada. Forte abraço, fiquem todos com Deus.